Graça e paz, povo de Deus. Nós vamos agora falar de uma palavra poderosa. Primeiro eu queria orar pela sua casa. Queria orar pela sua família. Eu não sei como está na sua casa hoje, eu não sei o que você está passando, as notícias que você teve, mas eu tenho certeza que Deus pode fazer algo maravilhoso na tua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco agora essa vida, eu coloco essa casa nas tuas mãos, Senhor. Deus, eu coloco agora essa pessoa nas tuas mãos. Não importa a dor que ela está passando, a incerteza que ela está passando nesse momento, a insegurança que ela está passando agora, Senhor. Deus, eu sei que Tu és fiel, eu sei que Tu és justo, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus amoroso. Tu é um Deus, Senhor Jesus, que age por fé. E nesse momento, Senhor, nós levantamos agora, Senhor, um clamor a Ti. Levantamos, Senhor, uma palavra na Tua direção, Deus de misericórdia. Olha pela nossa casa nesse momento, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre ela. Aonde há doença, Senhor, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga alívio, Senhor. Aonde há tristeza, aonde há discussão e discórdia, que o Senhor coloque a Tua mão, Senhor, que sara, a Tua mão que cura também, Senhor. Pai, traz prosperidade até a nossa casa, até o nosso lar. Deus, que todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, essa oração agora, Deus, que a enfermidade não visite, Senhor Jesus, que a miséria não visite, Senhor Jesus. Deus, a nossa casa está diante de Ti, Senhor. A nossa casa, Deus, está coberta pelas Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, eu sei que o Senhor está sentado no trono. Dá uma palavra, Senhor, move o Teu cetro agora, na nossa direção, Senhor, dizendo que sim. Ouvindo a nossa oração, ouvindo a nossa súplica, Senhor, ouvindo agora o nosso clamor. Pai, em nome de Jesus eu creio e profetizo, Senhor Jesus, que dias melhores estão vindo, Senhor. Que tempo de paz, refrigério e alegria está chegando sobre a nossa casa. Com uma velocidade tremenda, Senhor. Oh Deus, eu sei que o tempo de paz está vindo sobre a nossa casa. Em o nome de Jesus. Glória a Deus, guerreiros, graça e paz. Eu sou pastor Neto. Sou pastor, presidente da Igreja Comunidade Nova Filadélfia. E estou aqui nessa live de domingo, como se fosse o nosso culto de domingo da nossa igreja. Estamos aí passando por esse processo, mas tudo vai voltar ao normal. E falando sobre isso, a nossa palavra essa noite, ela vai falar de um tema assim muito atual, muito para o nosso momento. A Bíblia, ela é muito atual. A palavra de Deus, ela é muito atual. Apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, tudo é muito atual. Tudo que você lê, toca em você e fala com você nos dias de hoje. E essa palavra tem como tema: o processo faz parte do progresso. Ela explica pra gente que tudo na vida, antes de acontecer as coisas grandes, antes de acontecer as grandes mudanças, nós temos um processo a passar. E esse processo, ele não começa ao nosso redor. Esse processo, ele não começa na nossa casa. Esse processo não começa na igreja. Esse processo não começa no seu trabalho. Esse processo não começa com a tua família ou com teus amigos. Esse processo não começa nas suas roupas. Esse processo não começa no que você tem. Esse processo começa no seu interior. É sobre isso que nós vamos falar. E a Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, ela fala sobre isso. Ela diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra, ela me garante que os processos da minha vida, pelo que eu tenho que passar, começa dentro de mim. Eu vou trazer aqui
para gente ilustrar aquilo que eu quero dizer, aquilo que o Espírito Santo quer dizer para você, a questão da borboleta. A borboleta, ela não precisa de um milagre para virar lagarta, de lagarta virar borboleta. Ela não precisa de um milagre. Ela precisa de quê? Ela precisa de um processo. Muitas coisas para acontecer na sua vida não precisa de um milagre. Às vezes você ora e diz: Deus, eu quero um milagre. Você não está precisando de um milagre. Você está precisando de um processo. Às vezes o mundo que nós estamos vivendo não está precisando de um milagre. Deus não precisa fazer um milagre pelo mundo. O mundo precisa passar por um processo. E assim, o processo da borboleta. E eu quero dizer para você que um ano para um inseto é muita coisa. E a borboleta, quando ela começa o seu processo, a borboleta adulta, ela coloca os seus ovos. E quando ela coloca os seus ovos, ela procura uma folha. Ela procura uma árvore que esteja segura. Ela procura uma árvore que os seus ovos não sejam quebrados no tempo da crise. Ela procura um lugar seguro para colocar aquilo que ela tem de mais precioso. Porque ela nasceu para produzir. Então ela procura um lugar para colocar aquilo que ela tem de mais precioso. Só aí a gente já poderia falar sobre a nossa vida. Aonde está o nosso coração? Aonde nós estamos depositando a nossa confiança? Em quem nós estamos depositando a nossa confiança? Em que local nós estamos colocando aquilo que é mais importante para nós? E quando elas vão colocar os seus ovos numa planta, numa folha, numa árvore, ela olha se aquele lugar está robusto, se aquele lugar está preparado, se aquele lugar vai aguentar. Nós precisamos usar de inteligência. Nós precisamos usar de sabedoria, aonde nós vamos colocar o nosso coração, a nossa vida e o que nós temos de mais importante. Nós precisamos usar a inteligência, assim como a borboleta. Engraçado que depois desses ovos colocados, e aí com o tempo eles vão gerar uma lagarta. O que vai nascer ali é uma lagarta. A lagarta, quando você toca nela, o primeiro pelo que está sobre ela, quando você toca na lagarta, na pele do ser humano, ela causa alergia se ela for tocada. Eu quero trazer aqui para as pessoas. Nós precisamos passar por um processo. Nós precisamos sair desse estágio de lagarta para ser borboleta. Mas quando ainda se é lagarta, quando você toca na lagarta, a defesa dela, ela já te causa uma alergia, ela já te causa um dano na tua pele. Assim são pessoas que ainda não foram transformadas, pessoas que ainda não tiveram uma mudança. Quando você chega perto dela, tudo que ela te causa é dano, tudo que ela te causa é dor. Se ela for tocada, ela vem e ela causa dano, ela causa dor a você. Não tem como exercer com ela carinho. Não tem como ter uma amizade, não tem como tocar, não tem como chegar perto, porque em si ela já causa dano para você. As lagartas, elas são nocivas às pessoas e tudo aquilo que está ao seu redor. Ela é nociva às pessoas que estão à sua volta. Ela é nociva às pessoas que tentam se aproximar. Engraçado que a lagarta, ela se alimenta de folhas. E quando uma lagarta ela encontra um plantio, quando ela encontra uma lavoura, e se for mais de uma, elas vêm causando um prejuízo, um dano tremendo para aquela plantação.
Sabe quando você encontra com uma pessoa que ela ainda não foi transformada de dentro para fora? Você traz ela para dentro da sua casa, você traz para o seu convívio. Você traz ela para o seu campo de relacionamento. Você traz ela para a sua vida. E tudo que ela te causa é dano. Tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você plantou durante anos, ela começa a se alimentar daquilo, e ela começa a causar danos, ela começa a causar prejuízo na tua vida. Engraçado que durante a vida da lagarta, ela troca de pele em torno de 5 vezes. Isso me chama a atenção de pessoas. Eu vi uma frase hoje que dizia que Jesus venceu no deserto e que Adão fracassou no paraíso. E que o problema não era o lugar. O problema são as atitudes. O problema não é o lugar onde você está. O problema não é o lugar que Deus te plantou. O problema são as nossas atitudes. A lagarta durante a vida, ela tem um processo. 5 vezes ela troca de pele. 5 vezes ela se transforma e ela continua áspera. Ela continua causando dano à pele e tudo aquilo que se aproxima. Ela continua comendo a lavoura. Ela continua subtraindo aquilo que é de outra pessoa. Glória a Deus. E quando ela não tem mais tempo, porque ela precisa passar um processo pela sua vida, ela resolve passar pela parte mais difícil da sua vida. Ela já não tem mais escolha. Ela já não tem mais tempo. Chegou o tempo do processo. Então ela resolve passar pela fase mais difícil da sua vida. Aquela lagarta agora, ela se fecha dentro de um casulo e começa a sua transformação. Isso fala muito com a gente. Chega um tempo da nossa vida que nós precisamos tomar a decisão mais difícil. Nós precisamos tomar a decisão de passar pela renovação de mente, pela metanoia. Nós precisamos passar pela renovação, nos estruturar para ir em frente. A vida daquela lagarta, ela chega num ponto que ela diz: agora, daqui não passa mais, agora eu preciso procurar um casulo para que haja uma transformação. Eu espero que esse tempo tenha chegado na vida dessa pessoa que está ouvindo essa palavra. E ela entra naquele casulo e ela começa um tempo de transformação que dura em torno de 3 semanas. Como eu disse a vocês, viver 8 semanas, viver 10 semanas na vida de um inseto é muita coisa. E aquilo que ela acha que é perca, aquilo que ela acha que é dano, às vezes quando você para refletir na sua vida, para pensar na sua vida, quando você para pensar em mudança, quando você se fecha dentro de você e você começa a pensar sobre você e refletir sobre você. Quantas pessoas nunca pararam para refletir sobre ela, pensar sobre ela? Ela pensa no que vai ganhar, ela pensa no que ela pode ter, ela pensa no que ela pode conquistar, ela pensa onde vai chegar, mas ela nunca pensou, ela nunca parou para se avaliar e saber quem ela é de verdade. Essa lagarta vai passar 3 semanas preciosas da sua vida, dentro de um casulo, sem comer, sem ver o mundo, sem se comprometer com nada, sem se relacionar.
Eu acredito que esse tempo tem que chegar na vida de todos nós. Um tempo onde você para, um tempo onde você reflete, e você vê que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você gerou ao seu redor, não alegra o teu coração. Tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que está ao teu redor, que você às vezes colocou a culpa em alguém, você atribuiu a alguém as suas percas, as suas dores. Aí você vai descobrir que o processo é necessário e que essa mudança não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. E quando aquela lagarta entra no casulo e termina o processo de 3 semanas aproximadamente, ela se acha pronta. E quando ela se acha pronta, quando ela vê que está pronta, o casulo se abre. E a lagarta agora já não é mais uma lagarta, é uma linda borboleta. Quando você passa num bosque, quando você passa perto de um lago, às vezes você vê aquelas borboletas passando. As borboletas, elas chamam a atenção. Elas chamam a atenção nem pelo danos que elas causam. Elas não chamam a atenção pelas palavras que dão. Elas não chamam a atenção pelas coisas que disseram ou pelo mal que causou. Ali, ela começou a chamar a atenção. Ela começou a atrair os olhares pela sua beleza. Quer dizer que no dia que você parar para pensar, no dia que você parar para refletir, e no dia que você olhar para você de verdade, e você arrancar de você tudo aquilo que faz lagarta, você vai parar de chamar atenção pelas coisas que você diz, pelos danos que você causa, e você vai chamar atenção pela beleza que há em você, no seu homem interior. Como eu disse, você passa num lago, você passa num bosque, e muitas coisas te chamam a atenção, mas quando aquelas borboletas vão, você olha para a cor, você olha para a beleza, você vai chamar a atenção do mundo pela beleza que há em você, pela transformação da sua mente. É nessa fase que ela começa a voar. É nessa fase que ela começa a voar, que ela começa a crescer. Algumas coisas não aconteceram na tua vida, você não consegue voar, porque a lagarta, ela só rasteja. Eu profetizo algo na tua vida. Eu profetizo que chegou o tempo de você parar de rastejar. Eu profetizo que chegou o tempo de você parar de se humilhar. Chegou o tempo de você andar se arrastando. Passou o tempo de você andar se arrastando. Passou o tempo de quem você se aproximava. Você causava dano, você causava uma alergia, você afastava aquela pessoa de você. Chegou o tempo onde você vai voar. Não é mais tempo de você estar rastejando. Você já tem um tempo de vida. Chegou a tua hora de entrar no casulo, de renovar a tua mente e começar a voar. É hora de mudanças grandes sobre a sua vida. É hora de mudanças notórias na sua vida. A lagarta não produz nada. A lagarta não traz nada de bom. Quando aquele inseto sai do casulo, ele se torna uma borboleta adulta. E é o estágio que ele tem poder e que ele tem autoridade para se reproduzir, para se multiplicar. É preciso haver uma mudança de dentro para fora.
É preciso haver uma mudança de dentro para fora. É preciso mudar lá dentro de nós, mudar os nossos pensamentos, mudar o nosso comportamento para começar a multiplicar coisas boas, para começar a reproduzir coisas boas, para começar a ter coisas boas, duradouras. É preciso chegar esse tempo, esse estágio adulto, maduro, onde nós temos poder para reproduzir e para multiplicar. Agora, ela saiu daquele casulo, ela começa a voar. Ela começa a reproduzir e ela tem mais 3 ou 4 semanas de vida pela frente. Oh, glória a Deus. Às vezes a gente fica triste pelo que nós estamos passando hoje. Talvez você é jovem ainda, está iniciando um processo na sua vida. E eu quero dizer para você que ser lagarta é parte do processo. Ser lagarta por um tempo é natural. Causar danos. Criar inimigos. Ser um instrumento de destruição, ser um instrumento de maldição e não de bênção. Isso faz parte do processo, isso é uma parte da nossa vida, mas eu preciso dizer algo para você essa noite, que isso também não pode durar toda a sua vida. É uma parte, mas não pode durar toda a sua vida. Chega um momento que a nossa existência não pode mais destruir o trabalho de alguém. Às vezes chegam pessoas na sua vida. Você estava construindo algo. Você estava projetando algo. Você estava preparando algo. Você fez a estrutura. Você começou a se levantar. Mas chega alguém perto de você e arranca aquilo que você tem. Ele tira os seus sonhos. Essa pessoa ainda está passando por um processo que um dia você passou. Chega um momento, querido, da nossa existência, que você não pode mais destruir o trabalho de alguém, aquilo que ela tem, destruir os sonhos dela. É como a lagarta, quando ela chega na plantação, quando ela chega na lavoura, ela sai destruindo o trabalho de um tempo, ela sai destruindo uma colheita. Ela sai destruindo um trabalho que ia alimentar aquela família. Chegou o tempo de parar de tirar. Chegou o tempo de parar de subtrair, para somar, para multiplicar, para ir adiante. Chega um momento da nossa vida, amados. Chega um momento que a gente tem que parar de dar trabalho. Existe um momento da nossa vida que nós precisamos parar de dar dor de cabeça. Quando estamos ainda vivendo a fase de lagarta, a nossa especialidade é dar dor de cabeça para alguém. É fazer com que as pessoas se preocupem. Chegou a hora de parar de dar dor de cabeça. Chegou a hora de começar a trazer avivamento e alegria para a sua geografia. Eu vou fazer uma pergunta para você. A lagarta é bem-vinda quando ela chega? Quando você vê uma lagarta, na maioria das vezes você olha para ela e associa ela a uma praga. Você associa ela à destruição. Você associa ela a dano. As pessoas também são assim. Não era para ser. Mas existem pessoas que chegam no ambiente e você associa ela à destruição. Você associa ela ao mal. Nenhuma lagarta é bem-vinda, porque toda lagarta é esmagada, é detetizada. Toda lagarta ela é expelida. E ninguém quer ela naquele lugar. Chegou a hora, querido, de deixar de ser lagarta para entrar nesse casulo, mudar a mente e começar a produzir, porque senão você vai ser esmagado, porque senão você vai ser detetizado.
Porque ninguém suporta a vida inteira. Precisa haver uma transformação. Chegou o momento de parar de rastejar. Chegou o momento na sua vida de começar a produzir. Se você for estudar isso aqui é só uma metáfora para a gente entender melhor a ministração. Eu vou já entrar na vida do homem de Deus. Esse inseto que passou por essa metamorfose. Ele passou a metade da vida dando trabalho. E a outra metade da vida ele passou dando alegria. Isso não é modelo para nós. Será que nós vamos viver a metade da nossa vida? Ou a maior parte da nossa vida? Como lagarta também, dando trabalho? Criando dores de cabeça? Chegou o momento de uma transformação, irmãos. Ser benção. Ser fiel ao processo. Chega um momento na minha vida que eu preciso ser fiel ao processo. Eu preciso ser fiel ao reino de Deus. Eu preciso ser fiel à minha família. Eu preciso começar a obedecer. Eu preciso começar a entender. Eu preciso analisar as coisas com mais calma. Eu preciso ser mais fiel ao processo, ao reino de Deus, à minha família. A maior lição da vida desse inseto é que o processo de transformação dela começa de dentro para fora. No momento que ela resolve entrar naquele casulo, ela sai dali madura, pronta para produzir. Eu vou voltar ao início. Não são as pessoas que estão ao seu redor que precisam mudar. Não é a casa, não é o trabalho, não é o lugar onde você foi plantado. Não é isso que precisa de mudança. Precisa haver uma mudança de dentro para fora. Eu descubro aqui que a evolução começa de dentro para fora. No momento que eu quero essa mudança. Eu preciso de uma transformação na minha mente. E eu analisar a vida de Paulo aqui. O antes e o depois, o Saulo e o Paulo. O antes de conhecer Jesus e o depois de conhecer Jesus. Analisando aqui a conversão de Paulo, como foi grande a sua transformação após o encontro com Jesus. Eu creio que quando uma pessoa ela tem um encontro verdadeiro, eu creio que quando ela tem uma experiência de verdade com Deus, quando ela dá lugar, quando ela abre espaço, Jesus entra na sua vida e transforma ela de dentro para fora. Paulo ele foi transformado. Ele foi tirado do nível de perseguidor para ser colocado no local de pregador. Falando sobre igreja, falando sobre ministério, sobre pessoas que já conhecem Jesus. Existe o perseguidor, existe aquele que vem olhar os defeitos, existe aquele que vem olhar as brechas, que vem olhar os buracos, existe aquele que vem observar os erros, existe aquele que vem ouvir o pregador, mas existe aquele que vem cultuar a Deus, existe aquele que vem adorar a Deus, existe aquele que vem ouvir o Espírito Santo. Isso é uma transformação de mente, isso é uma transformação de dentro para fora. São pessoas que conhecem Jesus. Ele foi literalmente do ódio para o amor. Ele foi transformado 100%. Ele entregou o seu coração a Jesus. Nós observamos que essa transformação, ela foi de dentro para fora, sim, queridos. De perseguidor dos cristãos, de assassino.
Agora ele cuidava de vidas. Agora ele renovava pessoas. Agora ele era usado para curar. Ele era usado para trazer vida para as casas, para as famílias, para as pessoas. Um assassino agora era um médico. Quem você é? Paulo deixou Jesus entrar e transformá-lo de dentro para fora. Antes de Paulo conhecer Jesus, antes de ter um encontro de verdade, antes de se converter, antes de se encontrar com Jesus, ele vivia um estilo de vida legalista, baseado em leis, baseado em regras, em preceitos traçados pelos fariseus da época. Tem pessoas que vivem mediante a regra. Tem pessoas que vivem mediante a lei. Tem pessoas que escutam mais o homem do que aquilo que Jesus diz para ele. Paulo conhecia a letra. Paulo conhecia as escrituras. Paulo conhecia os papiros. Ele leu, ele trabalhou aquilo a vida inteira, ele foi preparado para viver aquilo. Mas ele nunca teve uma experiência com Deus. Tem pessoa que te afronta. Tem pessoa que fere o teu coração usando a palavra de Deus. Tem pessoa que te atinge usando a palavra de Deus. Tem pessoa que te fere, que te atinge usando a vida dela. As regras da vida dela. O comportamento dela. A postura dela. Paulo era fiel a isso. Paulo era fiel às leis. Paulo era fiel às regras. Ele conhecia a letra, mas ele não tinha experiência com Deus. Isso acabou formando algo no exterior de Paulo. Criou-se uma fama. Criou-se um ambiente ao seu redor. Criou-se uma atmosfera ao seu redor. Porque Paulo, ele acabou formando muito o seu exterior. Por tudo que sabia. Pelo seu comportamento, ele formou o seu exterior. Ele tinha uma imagem. Ele era respeitado. Você sabe aquela pessoa que chega num lugar e você olha para ela, e quando você olha nos olhos dela e você logo respeita. Paulo era assim. As pessoas os respeitavam pelo conhecimento, pelas pessoas que ele acompanhava, pelas pessoas com qual ele andava. Ele andava com pessoas de respeito. Ele se acompanhava com pessoas de respeito. Paulo tinha muito conhecimento. Ele era preparado. Paulo andava com a roupa bonita. Tinha que ser. Às vezes você corta o cabelo, faz a barba, bota uma roupa bonita, bota uma joia. E quando você chega, você olha para aquela pessoa e você respeita pelo que você está vendo. E eu respeito isso. Faz parte. Mas o seu exterior fica muito bonito. Paulo, ele empunhava respeito. Ele impunha respeito pela sua simples presença. Às vezes você ouve uma pessoa e pela sua dicção, pela forma de falar, pelas palavras que ela usa, às vezes pelo que ela tem, pelo carro que ela usa, pela casa que ela tem, pela sua conta bancária, você olha para ela e você respeita. Aquela pessoa impõe respeito. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma transformação de dentro para fora. E como estava Saulo?
Como estava esse fariseu? Como estava esse homem inteligente? Como estava esse homem cheio de conhecimento? Como estava esse homem bem acompanhado? Como estava esse homem bem vestido? Como estava esse homem dos cabelos bem cortados, da barba bem feita? Desse homem que tinha posses? Desse homem que impunha respeito pela presença? Como estava o seu interior? Às vezes, você olha para uma pessoa e pelo que os seus olhos veem, você diz, ela está bem. Falando de Paulo, o seu interior era movido por sentimentos como ódio. Ele tinha ódio do cristão. Sabe, pastor, eu sou um homem transformado, eu sou um homem de Deus. E eu nunca mais vou sentir ódio? Eu nunca mais vou sentir raiva? Vai. Mas você vai aprender a perdoar. Paulo era muito bonito e muito preparado por fora, mas no seu interior, o que movia aquele homem era ódio. Paulo, ele perseguia, ele prendia, ele matava os cristãos. Ainda hoje, a pessoa que não é preparada por dentro, que não foi transformada a sua mente, ela não passou pela metanoia, uma renovação de mente, ela persegue e ela mata o cristão, e diz que é cristão. Paulo, ele apostaria a sua vida como ele estava certo, ele estava convicto que tudo aquilo que ele dizia e que ele fazia estava certo. Ainda existe isso. Se você conversar, aquela pessoa, ela está convicta, ela tem certeza do que ela está dizendo, mas ela é movida por ódio, é movida por perseguição, é movida por porfia, por disputa, ela é movida por tudo isso. Por fora, tudo lindo, tudo limpo, mas não houve transformação de dentro para fora. Paulo, irmão, ele nunca ouvia o outro lado. Eu vou parar um pouco aqui e falar de nós. Vou falar um pouco do nosso comportamento para a gente se avaliar dentro disso aqui que nós estamos ouvindo. Quando você vai conversar com uma pessoa e você discorda dela. Quando você olha para ela e você acha que aquilo que ela está falando, dizendo ou fazendo é errado. Você já sentou com ela e disse para ela, me conta a tua história. Quando você vai julgar entre duas pessoas, entre atitudes diferentes, você ouviu os dois lados? Com calma, com tranquilidade, com serenidade? Paulo nunca parou para ouvir o outro lado. Ele nunca tentou entender o outro lado. Você já tentou entender as pessoas que estão ao seu redor? Você já tentou entender os motivos por que ela age assim? Os motivos, os porquês, porque ela age de uma maneira que você não gosta? Paulo sempre tinha razão. Paulo era autoritário. Ele vinha e ele começava a impor os seus pensamentos. Ei, querido, você já parou para perguntar para uma pessoa, para analisar, para perguntar o que ela já viveu? Você já tentou se colocar no sofrimento de alguém porque uma pessoa está se comportando assim, porque ela está agindo assim, porque ela está dizendo isso? Será que ela está sofrendo? Será que ela está passando alguma coisa em casa? Será que ela tem um problema no casamento? Será que ela tem um problema com o filho? Será que ela está bem de saúde? Será que não está faltando nada na casa dela? Como essa pessoa está? Você só julga aquilo que você vê no exterior dela. Chegou um momento de uma transformação de verdade em nós. Nós precisamos aprender a conversar. Sermos transformados. Você já tentou perguntar
Você já parou para perguntar e dizer: ei, meu irmão, eu não gosto da tua postura, mas eu quero saber quais são as feridas que você carrega na sua alma. Os traumas, os problemas que você viveu, a doença que você carrega. Às vezes você vê uma pessoa e aquela pessoa está sempre forte, aquela pessoa está sempre mantendo a postura e você olha para ela, ela se finge de forte, mas não quer dizer que ela é de ferro. Como quando ela toma uma atitude que te desagrada, você já julga, você já joga ela no canto, e você já condena, e você já prende, mas você nunca parou para conversar e saber qual é a doença e os traumas que aquela pessoa carrega na sua alma. Você já tentou chegar perto de uma pessoa e ajudar aquela pessoa sem saber se ela vai te dar algo em troca? Uma pessoa curada, uma pessoa que foi transformada, ela chega perto de alguém e ela ajuda aquela pessoa, e ela se doa, e ela dá, e às vezes tudo que ela recebe em troca é maldade, é uma palavra de desânimo, é rebeldia, mas o problema não é ela, não é como ela é como eu sou, eu dou sem precisar receber de volta. Isso é transformação, de dentro para fora. É quando você ajuda sem receber nada. Paulo se julgava, é o dono da verdade, se julgava absoluto na sua verdade, dentro da sua verdade. Talvez hoje você está vivendo a sua verdade e não a verdade de Jesus. Você está vivendo a sua verdade e não a verdade do Evangelho. Talvez você está bem preparado, com palavras afiadas, com a sua roupa bem bonita. Você está preparado no seu exterior, mas você está vivendo motivado por outros sentimentos, que não é amor, que não é misericórdia, que não é justiça. Paulo estava absoluto na sua verdade, naquilo que ele aprendeu desde criança, mas ele não estava preparado para ouvir algo novo na sua vida. Eu preciso me preparar para ouvir o novo. Nós podemos afirmar aqui, nessa palavra, que o coração daquele homem, Paulo, Saulo ainda, o seu interior, ainda não tinha passado por reformas. Nós podemos afirmar aqui nessa palavra que o seu coração não era um dos melhores. Talvez seja o meu caso. Talvez seja o seu caso. Será que nós estamos precisando entrar no casulo? Será que nós estamos precisando entrar num tempo de concentração? Estamos precisando entrar num tempo onde nós vamos olhar, nos ver de verdade e resolver mudar na nossa vida? 5 vezes. Aquela lagarta troca de pele durante a vida antes de virar borboleta. Ela troca de estágios, mas a vida dela, o modo que ela opera não muda. Não é o lugar. Não são as pessoas. Não é essa pessoa que está sentada aí do seu lado no sofá. Não é essa pessoa que está aí com você, não. O problema é interior. E aí veio Jesus na vida de Paulo. Aí veio o encontro de Jesus com Paulo. E é engraçado analisar como Jesus fez com Paulo. Jesus deixou ele conhecer o pó. Paulo se prostrou no pó. Será que é isso que está precisando Deus fazer? Para começar uma transformação de dentro para fora? Será que algumas coisas estão acontecendo na nossa vida já é justamente para nos derrubar do cavalo, para nos fazer conhecer o pó? Será que nós estamos precisando descer para começar esse tempo? Será que nós estamos precisando perder? Será que nós estamos precisando regredir? Será que nós estamos precisando diminuir para aprender? Será que é isso, queridos? Eu acho que sim. Porque foi o processo da vida de Paulo, deixou ele conhecer o pó.
Deixou ele conhecer, ele está no lugar onde ele não era acostumado a estar. Como deixou Paulo no lugar onde ele era refém, onde ele não era mais dono da situação. Talvez você seja o dono da situação hoje. Você manda, você está por cima, você pode as coisas hoje, mas talvez a transformação que está presente na sua vida é Deus te colocar no pó de novo, é te colocar na situação onde você não tem mais controle, para começar uma mudança na tua vida. Metanoia. De dentro para fora. Paulo passou pela cegueira. Paulo precisou ser guiado. Paulo precisou ser conduzido. Existem pessoas que nunca aprenderam a precisar, nunca aprenderam, elas nunca decidiram no seu coração, elas nunca avaliaram no seu coração, nunca admitiram que precisa de pessoas. Paulo ele olha e diz assim: agora eu estou precisando das pessoas que eu perseguia. Deixa eu falar uma coisa para você. Um dia, você pode estar na mão da pessoa que você persegue hoje. Um dia, você pode estar na mão de uma pessoa que você falou mal dela hoje. Um dia, você pode estar na mão de uma pessoa que você confronta ela injustamente hoje. Depois do pó, depois da cegueira, depois da necessidade, ele aprendeu que ele era dependente de Deus. É preciso, para uma metanoia, para uma transformação de dentro para fora, aprender que nós dependemos de Deus. E Deus deixou ele conhecer o lado que ele deveria estar, porque ele estava do lado oposto de Jesus. Ele perseguia, ele matava e ele tinha autoridade. E aqueles que ele perseguia eram como ovelhas. Era o povo de Deus. Eram os quais Jesus amava. E por ele ter poder, por ele ter autoridade, por ele ter autonomia de fazer o que fazia, ele achava que estava do lado certo. Mas às vezes a humildade, o pó, o descer, é estar do lado de Deus. E Deus fez ele conhecer de que lado ele deveria estar. Porque todos aqueles que ele perseguiu, todos aqueles que ele implacavelmente perseguiu para matar, agora eram as pessoas que estavam abrigando ele. Sabe o que foi esse tempo na vida de Paulo? O casulo. Foi o tempo de reflexão. Foi o tempo de pensamento. Foi o tempo dele se ver, dele se enxergar, de olhos fechados. Aleluia. Quando Jesus teve contato com Paulo, ele não falou das suas roupas. Jesus não falou do seu cabelo. Jesus não falou da linguagem que Paulo usava. A primeira coisa que Jesus fez foi tratar Paulo de dentro para fora. Deus continua operando da mesma maneira. Primeiro Deus tratou, primeiro Deus quebrou, primeiro Deus mostrou lá dentro quem ele deveria ser. Primeiro Deus trabalha o nosso interior. E depois Deus trabalha o nosso exterior. Primeiro o interior, para depois arrumar o exterior. Sempre. Sempre de dentro para fora. Precisa ser assim. Sempre de dentro para fora. E nunca o contrário. Eu vou dizer algo para você agora tremendo, amado. Seja quem você é. Nunca o contrário, nunca de fora para dentro. A primeira coisa que você precisa, quando chegar na igreja, não é comprar a gravata, é aprender a orar. Sempre de dentro para fora. Seja quem você é. Seja verdadeiro. Diga a verdade. Tome a postura de servo. Não se cubra de leis.
ou de roupas que induzem as pessoas a pensar que você é cristão. Não se cubra de conhecimento. Não se cubra de roupa ou de leis para encobrir uma vida de pecado. Não adianta você usar a palavra. Não adianta você usar a roupa certa. Não adianta você usar e andar nos lugares corretos se você encobre por trás disso tudo uma vida de pecado. E eu não acho que eu vim aqui, que Deus me mandou aqui, ou a palavra de Deus veio aqui para dizer o quanto você é pecador, o quanto você está errado. Não é isso. A Bíblia, o Espírito Santo, está te mostrando aonde você pode chegar. E o quanto você pode melhorar. Sabe como é que você se conhece? Às vezes você ouve uma palavra e diz, eu preciso me avaliar. Ô pastor, o senhor está falando que precisa haver uma metanoia, uma mudança de mente. O senhor está falando para mim que é de dentro para fora, primeiro o interior, primeiro o amor, primeiro a tranquilidade, primeiro a mansidão, primeiro a alegria, primeiro o amor ao próximo e depois outras coisas, é isso. E você precisa se avaliar, se conhecer, mas você se conhece pelas suas respostas. Sabe quando você tem dois eventos? Um te leva para próximo de Deus. Você tem uma palavra, você tem um seminário, você tem um culto para ir. Do outro lado você tem um lugar de divertimento, mas onde você não vai aprender nada de Deus, onde vai te afastar de Deus. Qual é a tua resposta? Eu vou me divertir, eu vou primeiro descansar e depois reino. Ainda precisa de uma transformação de dentro para fora. Não existe nada mais fiel para responder você. Porque os amigos podem falar o que você quer. Teu líder às vezes está te poupando de alguma coisa. Teu pastor está te poupando. Mas as tuas respostas respondem com quem você é. Sabe quando você cuida da sua vida, em vez de gastar a sua vida? Quando eu era mais jovem, não conhecia Jesus, eu tinha um pensamento. E o meu pensamento era, para me aproveitar a vida, eu preciso curtir. Quando você coloca um queijo para curtir, quando você coloca um vinho para curtir, na verdade você colocou ele para apodrecer. Curtir é apodrecer. Quando uma pessoa ela gasta a vida. Sabe quando é que você gasta a vida? Você gasta a vida com bebida alcoólica. Você gasta a vida com cigarro de maconha. Você gasta a vida com cigarro comum. Você gasta a vida com um monte de coisa. Você gasta a vida numa festa. Você gasta a vida, eu vou curtir. Mas quando você guarda a sua vida, é uma resposta. Quando você se prepara, quando você está mais próximo de Deus, aí mostra que existiu uma metanoia na tua vida. Quando o reino de Deus deixa de ter um preço. Tem muitas pessoas que estão vivendo com Cristo. Estão vivendo um evangelho raso, um evangelho superficial. Que se aparecer uma proposta melhor, se aparecer algo que a sua carne se agrada, ela abandona. Isso quer dizer que o evangelho tinha um preço. Nada melhor para nós nos conhecermos, irmãos, saber a transformação que houve em nós, do que as nossas respostas diante disso. Qual é o seu plano para o futuro? Por que você quer crescer? Por que você quer prosperar? Você quer prosperar para ter luxo? Você quer prosperar para ter riqueza? Você quer prosperar para ostentar? Você quer prosperar para mostrar para alguém? Ou você quer prosperar para ajudar pessoas? Ou você quer prosperar para ajudar o próximo? Você quer prosperar para abençoar pessoas? Você quer prosperar para fazer crescer o reino de Deus? Você quer prosperar para poder deixar a vida de outras pessoas melhor? Irmão, quando você pensa nisso, você tem as respostas que você precisa, se você foi transformado de dentro para fora. Se o seu projeto do futuro for de paz, se o seu projeto for de avivamento, se o seu projeto for de buscar a Deus, eu acredito que está havendo um tempo de transformação dentro de você, ou até mesmo que você está bem adulto e bem maduro e está
está preparado para muita coisa. Paulo, depois de perseguir os cristãos, vem Jesus e traz ele para o casulo, prende ele ali. E quando Paulo sai, ele disse assim, ó, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo disse: eu fui crucificado com Jesus. Eu já morri para as coisas desse mundo e agora eu vivo para Jesus. Assim já não sou eu mais que mando, já não sou eu mais que ordeno, já não é os meus caminhos, já não é mais para onde eu quero ir, mas é para aquele Cristo que vive dentro de mim. A transformação de dentro para fora quer dizer que você colocou Jesus dentro de você. E ele disse assim: a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sabe o que aconteceu com ele? Paulo agora ele era um homem grato. A lagarta reclama. A borboleta agradece por tudo que tem. Deus tem te abençoado demais. Deus já transformou muito a sua vida. E Paulo diz mais em Filipenses 3, capítulo 7, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perca. Sabe quando nossos valores mudam? Sabe quando algumas coisas já não têm mais valor para a gente? Sabe quando alguns lugares perdem o valor? Algumas pessoas perdem o valor? Sabe quando algumas atividades da nossa vida perdem o valor e nós começamos a dar valor para outras coisas? Quantas vezes eu fui perguntado e as pessoas olhavam para mim e diziam: agora você só vive dentro da igreja. Agora você é fanático. Agora você só fala igreja. Agora você só quer saber de igreja. O que aconteceu comigo foi o que aconteceu com Paulo. O que para mim antes era lucro, agora era perca. Mas o que para mim antes era perca, agora é lucro. Agora eu passei a mudar os meus valores. E ele diz: por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo. Meu irmão, quando o reino de Deus está dentro, tudo que acontece ao nosso redor é muito pequeno. Nós aprendemos que tudo é passageiro, que tudo é temporão. E ele disse mais: e o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Amado, sabe o que é que nós precisamos fazer para ter uma transformação de dentro para fora? Nós precisamos entrar no modo servo. Quando você pega o seu celular, tem lá o modo avião, entra lá no teu coração. Vou colocar agora modo servo. Eu vou ser servo agora, independente de qualquer pessoa que esteja ao meu lado, independente do que estão acontecendo ou dizendo de mim. Eu vou entrar no modo servo. Eu vou entregar o meu coração, não para ele, não para aquele homem, mas eu vou entregar o meu coração para Jesus. Porque às vezes parecemos impecáveis por fora, mas horríveis por dentro. Achamos que estamos vivendo a coisa certa, legalista, baseado em lei, em costume, baseado em roupas, baseado no que aprendeu no passado, e o coração fechado para o novo, e o coração fechado para Jesus. Tem uma boa reputação, é chamado de justo. Ele é defendido pela sociedade. As pessoas o amam. As pessoas veem ele como uma bênção. Como Paulo era bem visto, mas era podre no seu interior. Precisamos entregar nossa vida para Jesus. Paulo, ele era um lobo em pele de ovelha. Você sabe aquela pessoa que tem a fala mansa? Calma. Sorriso bonito.
Mas a fala dela causa injustiça, causa calúnia, causa intriga, causa decepção. Às vezes ela tem um cabelo impecável, a roupa impecável. Ela é defendida pelas pessoas. Ela tem uma certa moral, até mesmo dentro da igreja. Mas aquilo tudo esconde o pecado. Nós podemos até viver um tempo. Nós podemos passar uma chuva por algum tempo no cristianismo, vivendo de aparência. As pessoas podem até nos dar razão agora, por talvez não nos conhecer direito, ou nos conhecer superficialmente, mas aquele que não dorme, ele nos conhece o nosso interior. Mas é impossível o homem esconder toda a vida, quem ele realmente é. E se você não quer passar pela vergonha, se você não quer passar pelo vexame, nós precisamos ter uma renovação de mente. Nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Porque a iniquidade que te traz prazer hoje, a iniquidade que te traz prazer hoje, é a mesma iniquidade que vai te desmascarar amanhã. Eu preciso ser transformado. Talvez hoje muitas pessoas levem vantagem com a mentira. Se olha para ela e diz: meu líder ama tanto ela. A igreja ama tanto essa pessoa, mas não sabe quem ela é. Isso não é da sua conta, isso não é da minha conta. A iniquidade que mora nela, o pecado que mora nela, só existe um juiz, só existe um que vai julgar. Cuide da sua transformação. Cuide da sua metanoia. Cuide daquilo que está dentro de você. Glória a Deus. Quem leva vantagem hoje com a mentira vai se perder nela um dia, em nome de Jesus. A gente vai encerrar aqui essa palavra. Mas antes da gente fechar, eu quero dizer algo para você tremendo. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, todos os nossos resultados de hoje, tudo vem do nosso homem interior. Se você tem satisfação de viver do jeito que está vivendo, continue. Mas se você acha que precisa passar por uma transformação de mente, chegou a hora. Você pode até ser uma pessoa ferida. Você pode estar frustrado, você pode estar fechado no seu interior por experiências frustradas no Evangelho. Talvez você frequentou uma igreja, uma célula, você frequentou pequenos grupos, você estava na igreja, estava bem, mas as suas experiências não foram boas no Evangelho. Talvez você está fechado. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Dentro dessa ostra, dessa capa que está fechada em você, lá dentro dessa capa, lá dentro desse coração fechado, lá dentro dessa mente fechada, lá dentro no fundo tem uma pérola bem guardada. Mas que no dia que você abrir, ela vai brilhar. Esse é o verdadeiro você. Isso é aquilo que Deus planejou para você. Você pode estar frustrado hoje, mas eu vou dizer uma coisa para você. Jesus é maior que a igreja. Jesus é maior que as pessoas que estão dentro dela. Para Ele, hoje, nós prestamos todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Mudança de dentro para fora. Engraçado que quando mudou a mente de Paulo, quando ele mudou dentro,
As pessoas olharam para ele, para o seu exterior. E as pessoas que o conheciam antes olhavam para o seu exterior, porque era tudo isso que elas conseguiam observar. E disseram: Paulo piorou muito. Paulo não é mais aquele homem bem vestido. Paulo não é mais aquele homem bem preparado. Porque os valores de Paulo tinham mudado. Eu espero que essa palavra tenha falado do seu coração. E a partir de hoje você vai ser uma pessoa mais amorosa. Você vai ser uma pessoa mais carinhosa. Você vai ser uma pessoa que vai procurar entender as outras pessoas, se colocar no lugar delas. Você vai procurar saber se aquela pessoa carrega uma ferida na alma, um problema na sua alma, antes de você julgar. Agora você vai tirar um tempo, a sós com Deus. Você vai olhar, entrar no seu tempo de casulo, no seu tempo de entendimento, no seu tempo para você pensar sobre você. E você vai mudar o que tem que ser mudado. Essa é a palavra de Deus para você essa noite. E eu espero que ela te traga paz, alegria, tranquilidade sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, em nome de Jesus, aqui eu entrego, Senhor, todo louvor. Aqui eu entrego toda adoração. Transforma, Senhor, de dentro para fora. Quantas pessoas, Senhor, então estão em busca de riqueza, fama, glória, poder, autoridade, Senhor, mas esqueceram, Senhor, daquilo que é mais importante. Quantas pessoas esqueceram que um dia, Senhor, vão estar cara a cara contigo, frente a frente com o Senhor. Quantas pessoas, Senhor Jesus, estão dentro da igreja, não tiveram experiência de verdade, porque não abriram o seu coração. Até hoje elas querem desistir de ti por causa de pessoas. Até hoje elas querem se afastar da igreja por causa da igreja. Pai, em nome de Jesus, que tanto eu como todos aqueles que ouvem essa palavra, eles venham aprender a olhar para ti todos os dias, Senhor, e olhar para a beleza daquilo que o Senhor tem feito em nós. Pai, em nome de Jesus, transforma o nosso coração, a nossa vida e nos dá muito tempo ainda pela frente, Senhor, sendo produtivo, trazendo alegria. Oh, Jesus, que o tempo de lagarta tenha passado da nossa vida, que o tempo de causar dano, de causar dor, de causar preocupação, Senhor, de tirar o sono de alguém tenha passado. Agora, Senhor, eu profetizo que agora o tempo da vida dele é um tempo de bênção, é um tempo de alegria, é um tempo de prosperidade, é um tempo, Senhor, que ele vai produzir. É um tempo que ele vai orar pelas pessoas. É um tempo, Senhor, o Senhor vai usar ele para curar os enfermos, Senhor. Oh Deus, para levantar os doentes, Senhor Jesus. Porque o Senhor tem colocado o poder sobre ele. E ele não sabe ainda o que ele tem sobre as suas mãos. Mas que hoje haja transformação nessa casa, nessa vida. Em o nome de Jesus. Eu entrego a tua casa. Eu entrego a tua vida nas mãos do Senhor. E te digo, eu tenho a honra de estar aqui com você, me ensinando essa palavra. Graça e paz, e Deus abençoe você, em o nome de Jesus. Amém.